O verdadeiro viajante não sabe para onde está indo. Essa frase de Lao Tzu representa a ideia de que o verdadeiro caminho da expansão pessoal é desconhecido e não pode ser planejado antecipadamente. Assim como em uma viagem, muitas vezes não sabemos o que iremos encontrar pelo caminho. É preciso nos deixar levar pelo fluxo da vida e estar abertos às novas experiências. Ito ni shinzetsu ni significa seja gentil com as pessoas ou trate as pessoas com gentileza. Aparece aqui como um lembrete sobre a importância da gentileza e do respeito mútuo na solução de conflitos e na tomada de decisões importantes. Essa afirmação é uma expressão de um princípio geral de que muitas vezes é mais fácil alcançar nossos objetivos através da comunicação pacífica e do diálogo racional, do que através de conflitos violentos ou desentendimentos. Isso porque, quando nos comunicamos de forma pacífica e racional, podemos construir um entendimento mútuo e encontrar soluções que atendam às necessidades de todas as partes envolvidas. O conflito muitas vezes pode levar a um impasse, gerar ressentimentos e impedir a resolução de problemas. A violência física ou verbal pode fazer com que as pessoas se sintam ameaçadas ou com raiva, tornando mais difícil alcançar soluções satisfatórias. No entanto, é importante notar que nem sempre é possível evitar o conflito, especialmente quando se trata de questões profundamente enraizadas ou emocionais. Nessas situações, é essencial buscar o diálogo e a negociação, mesmo que isso exija esforços adicionais para superar as diferenças e encontrar soluções aceitáveis para todas as partes. Como metáfora para a jornada humana, a flor de lótus cresce nas águas lamacentas dos rios e lagos, mas é capaz de emergir da água limpa e completamente desabrochar em uma beleza incomparável. Assim como a flor de lótus, podemos crescer e evoluir em ambientes difíceis, emergir da escuridão e florescer em nossa plenitude, encontrar beleza e significado em meio à adversidade e à turbulência. Além disso, assim como a flor de lótus tem raízes profundas na lama, nós também temos raízes em nossas histórias e experiências passadas, que moldam quem somos hoje. É importante honrar essas raízes e encontrar um equilíbrio entre a liberdade de mudar e crescer e a conexão com nossas origens e tradições. Repetimos os mesmos pensamentos e crenças de nossos antepassados por várias razões. Uma delas é que muitas vezes aprendemos essas crenças desde muito cedo, na nossa família e comunidade, e elas se tornam parte da nossa identidade e da maneira como vemos o mundo. Além disso, muitas vezes não questionamos nossas próprias crenças e suposições. É mais fácil aceitar o que nos foi ensinado do que desafiar essas crenças e considerar outras perspectivas. Também pode haver pressão social para manter certas crenças, especialmente em comunidades ou culturas conservadoras. O que me remete à teoria da evolução de Darwin, também conhecida como seleção natural, a qual postula que as espécies mudam ao longo do tempo em resposta às pressões ambientais e que as características mais vantajosas são passadas para a próxima geração. Essas mudanças ocorrem ao longo de um período de tempo muito longo e podem levar a novas espécies. Podemos usar esse conceito de adaptação para o entendimento da diversidade humana e da evolução cultural, resultado de muitas mudanças evolutivas que ocorreram ao longo de muitas gerações, permitindo que as pessoas se adaptassem a diferentes ambientes e situações. No entanto,
é importante reconhecer que as crenças e valores evoluem e mudam ao longo do tempo. Existem muitas crenças que podem ter sido consideradas úteis ou necessárias no passado, mas que hoje em dia podem limitar a nossa capacidade de prosperar como seres humanos. Por exemplo, a crença de que as mulheres são inferiores aos homens. No passado, essa crença era amplamente aceita e as mulheres eram frequentemente discriminadas e limitadas em suas oportunidades. Hoje em dia, a maioria das pessoas reconhece que homens e mulheres são iguais em valor e merecem as mesmas oportunidades. A crença de que a escravidão é aceitável. No passado, muitas pessoas acreditavam que era aceitável possuir escravos e usar seu trabalho sem remuneração. Hoje em dia, a escravidão é amplamente condenada como uma violação dos direitos humanos fundamentais. A crença de que a diversidade cultural é perigosa ou inferior. No passado, muitas culturas eram consideradas inferiores ou ameaçadoras e eram frequentemente alvo de discriminação e preconceito. Hoje em dia, a maioria das pessoas reconhece que a diversidade cultural é valiosa e enriquecedora e merece ser valorizada e respeitada. No nosso cotidiano, infelizmente, ainda existem muitas crenças que são prejudiciais e que muitas vezes não percebemos, como a crença de que pessoas de certas raças ou etnias são naturalmente mais propensas a cometer crimes ou serem violentas. A crença de que as pessoas LGBT são anormais ou doentes. A crença de que as mulheres são menos competentes ou menos ambiciosas do que os homens. Para evoluirmos e mudar essas crenças, é importante estarmos dispostos a aprender e crescer, bem como questionar nossas próprias crenças e preconceitos. Uma lei da física que pode ser relacionada com essa ideia é a lei da inércia de Newton, que afirma que um objeto em repouso tende a permanecer em repouso, enquanto um objeto em movimento tende a permanecer em movimento. Assim como a resistência à mudança pode nos manter estagnados em nossa zona de conforto, a ação e a busca por novas experiências podem nos impulsionar em direção à expansão pessoal. Um carro parado em um semáforo permanecerá parado até que o sinal mude, a menos que o motorista acelere o veículo. Um objeto pesado não se moverá sozinho, a menos que uma força externa seja aplicada para movê-lo. Uma pessoa que está procrastinando e não toma nenhuma atitude para mudar a situação, permanecerá na mesma situação, a menos que decida agir e tomar uma atitude diferente. Uma empresa que não investe em inovação ou na melhoria contínua de seus processos pode permanecer estagnada, a menos que decida mudar e investir em novas estratégias. A aplicação da lei da inércia na tomada de decisões pode ser entendida como a necessidade de aplicar uma força externa, ou seja, tomar uma decisão consciente e agir para mudar a situação atual. Essas 3 cartas juntas poderiam nos ensinar sobre a importância da mudança e da inovação, lançando-nos um convite para levantarmos de maneira racional e pacífica nossas crenças, desde as mais sutis até as repetitivas, essas mesmas que nos impedem de evoluir tanto a nível individual quanto a nível grupal. A educação, a exposição a diferentes culturas e perspectivas e o diálogo aberto e honesto são todos importantes para promover a evolução das crenças e valores na sociedade. Agradeço humildemente aos mestres oraculares. Namastê, gratidão.